Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Gênesis é o princípio de tudo. E para você perceber como a humanidade já estava, porque nós temos a mania, de achar às vezes que ontem era melhor do que hoje, Até a palavra diz assim para nós: não digas que o dia de ontem foi melhor, porque o dia de hoje é o que Deus te dá. Mas mesmo a palavra orientando, a gente é teimoso. Quem é teimoso aqui? E a gente tem a mania de ter, uma nostalgia, antes não era tão perigoso assim. Onde é que você morava antes? Porque imagina, na terra existiam 4 moradores. Caim matou 1/4 da população. E era irmão. Ou seja, a terra já está perigosa, há muito tempo. Desde que Deus expulsou o homem do jardim, colocou querubins e uma espada inflamada no caminho da árvore da vida, e o ser humano tem colhido e plantado as suas consequências de pecado, o mundo já é terrível. Imagine agora que 2 cultos foram prestados a Deus, um foi aceito e outro foi rejeitado. Quem foi rejeitado, recebeu a seguinte instrução: se fizeres bem, haverá aceitação, ou seja, vai ter que renovar, fazer de novo. Mas ele não quis. E ele começou a olhar o seu irmão, o Caim, no caso, como um inimigo. Não quer dizer que Deus não recebeu sua adoração, que o irmão que estava do seu lado que se torna um inimigo, não. O maior vilão está aqui dentro. Somos nós. Somos nós que temos que buscar conserto. Eu não estou firme porque não tem igreja perfeita. Conversa fiada. Somos nós quem decidimos se estaremos perto de Deus ou não. E quando tem alguém decidido tanto para o bem, tanto para o mal, não tem ninguém que tire isso do coração da pessoa. Mas infelizmente Caim estava inclinado para o lado ruim. E veja o que o texto nos mostra. Gênesis 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Muitos acreditam que foi até um golpe covarde. De uma coisa eu tenho a plena certeza: Abel não estava esperando isso do irmão. Abel tinha acabado de adorar a Deus, tinha acabado de receber a aceitação da tua adoração. Uma aproximação estava acontecendo, o homem estava recuperando a presença de Deus, pouco a pouco, é verdade, não na mesma intensidade que era no jardim, porque lá não havia pecado. E agora o seu irmão se levanta contra ele repentinamente e o mata. Eu sei que o termo é forte e o tema também é, mas quem crê que isso infelizmente aconteceu? O ser humano já está ladeira abaixo há milhares de anos. Cristo é a nossa escada para subir ao céu. Cristo está na contramão do mundo. O mundo diz que é para se vingar, e Cristo vem e fala: perdoe. O mundo diz que você não tem que abrir mão. Se você tem direito, Jesus falou, pela salvação, abra mão, até mesmo de um membro do corpo. E tudo isso é para salvar a sua alma. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Fala conosco pela tua palavra, Espírito Santo. Se há algum bloqueio, algum obstáculo, alguma barreira, algo que se opõe à sua palavra, lança por terra, Senhor, e envia tua palavra com poder e com autoridade, e que a sua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra mais uma vez vá, e a sua palavra produza o fruto e o resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Por favor, pode sentar. No princípio, quando nós encontramos o pecado do homem, nós percebemos que o homem foi de um pequeno pecado a um pecado pior, e assim, infelizmente, está piorando. Não só foi piorando, está piorando até os dias de hoje. E nós estamos vendo o ser humano cada vez mais declinando a sua humanidade, a sua essência, e a maior parte das pessoas, sem perceber, estão indo ao inferno. Estão indo ao inferno por conta dos pecados, pois o salário do pecado é a morte. Não tem nada a ver com etnia, com religião, mas tem a ver com pecado. Quem está entendendo, diga amém. Deus aparece para Adão e Eva e pergunta por que eles estavam escondidos, e aí o homem vai dizer: não, porque eu estou nu, tive vergonha, eu até fiz, uma roupa com as folhas, mas não me cobri direito, porque quando o homem tenta cobrir, o pecado, ele não consegue. E aí o Senhor perguntou: mas quem é que disse que você está nu? Você certamente comeu do fruto que eu disse que não era para comer. E aí o homem terceirizou a culpa, foi a mulher. Aí a mulher jogou a culpa para a serpente. Aí a serpente não tinha quem culpar, recebeu uma maldição, a mulher também. O trabalho do homem recebeu também a maldição. E Deus disse: Adão, por causa de ti a terra agora está amaldiçoada, vai produzir espinhos, abrolhos. O homem do suor da terra vai ter que comer, mas nem sempre a colheita vai ser boa. Só que o pecado de Adão, humanamente falando, ele parece pequeno perto do pecado do Caim. Porque Adão desobedeceu sim a Deus, pecou, pecado é pecado no mundo espiritual, mas o Adão manteve a sua fé em Deus, manteve-se casado com a sua esposa, mesmo depois do pecado, e ainda quando eles tiveram os filhos, eles agradeciam a Deus. E a prova que eu tenho que Adão continuou lutando pela presença de Deus é porque a sabedoria dos pais é vista nos filhos. E você vê logo no capítulo 4, Caim e Abel procurando cultuar a Deus. Quem foi que ensinou eles a fazerem isso? Foi o Adão, é claro que foi. Mas o Caim tem um gênio rebelde, e ele dá para Deus qualquer coisa. Ele dá a sobra das frutas. Ao cabo de dias ele trouxe frutos. E Deus olhou para ele e disse: eu não quero nem você e nem a oferta. Nem você e nem o que traz suas mãos. E Deus rejeitou. E por causa disso o semblante dele cai. Deus diz para ele: faz de novo, plante de novo, me entregue o melhor. Mas ele não quer seguir esse caminho, dá muito trabalho servir a Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. E ele decide matar o irmão. Deus pergunta para o Caim: onde está o seu irmão? O Caim responde: Deus, Deus. Não foi um pastor, não foi o pai, não foi a mãe. Ele responde: eu lá sou o cuidador do meu irmão.
Se uma pessoa responde assim, Deus, como é que essa pessoa responderia um pastor, um obreiro, hein? Às vezes tem pessoas que se rebelam e algumas pessoas falam, como pode responder assim alguém da fé, um irmão? Se às vezes a pessoa não tem nem mais temor de Deus, ela vai ter temor dos homens. Caim perdeu o temor, ele não quer mais saber não. E aí Deus vai avisá-lo que Deus está cobrando a vida de Abel, porque houve um clamor. E esse clamor não foi feito com a boca, mas com o sangue. Olha o versículo de número 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Quem estava clamando por justiça, gente? Era o sangue. E agora maldito és tu desde a terra, que se abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Pastor, Caim, será que queria o perdão? Leia mais alguns versículos e você mesmo vai tirar a sua conclusão. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo, errante na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? Você acha até aqui que Caim está preocupado com a própria alma ou só com a vida dele terrena? Caim não quer saber da presença de Deus mais. Ele está falando, eu já me conformei que Deus me lançou diante da face dele e eu vou ficar aí errante na terra, eu não vou ter mais lugar para repousar. Mas e agora? Quando alguém me encontrar, souber da história, essa pessoa não vai me matar? Ele está preocupado só com a vida terrena. Como muita gente, né? O que é que vão pensar de mim? Você já ouviu alguém falando assim? O que é que vão dizer ao meu respeito? E o meu cargo como fica? Hã? E as pessoas na igreja, como é que vão olhar para mim? E a minha família? E a minha honra? E Jesus já havia avisado, né, para nós no caso, que quando a pessoa quer salvar a própria vida, ela perde a alma, porque ela só está preocupada com as coisas daqui. Mas quando ela abre mão das coisas daqui, ela ganha o céu, porque a preocupação dela é eterna. Eu não estou falando que a pessoa não tem que se preocupar com o caráter, tá? Não tem que honrar o que Deus deu a ela. Mas eu estou te mostrando um exemplo nítido de alguém que só está preocupado. E a minha vida, como é que vai ser? Então quer dizer que alguém vai me matar porque vão descobrir que a terra está maldita agora? Quando alguém chegar perto de mim, eu vou morrer. Ele não está preocupado com salvação, ele não quer cultuar a Deus, ele não quer mais o perdão da presença de Deus. Ele só quer absolvição para esta vida. Ele está falando assim, então quer dizer que eu vou ficar levando a morte do meu irmão o resto da vida? Ele já levaria a morte do irmão para o resto da vida, sabe por quê? Porque não houve arrependimento. Ele não está arrependido. Ele está com medo da consequência. E agora vão me matar? E olha o versículo de número 15. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Em algumas traduções está vingado, tá? E pôs um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou
na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Eu pergunto, o crime de Caim não estaria sendo divulgado em todos os jornais do dia de hoje, sim ou não? Caim matou Abel por inveja, por briga familiar. E para nós hoje já seria algo terrível. Mesmo Adão com um pecado, o pecado original, o primeiro pecado, Adão conseguiu instruir pelo menos o seu filho, Abel, a buscar o caminho de quem? De Deus. Agora eu te pergunto, Caim vai se casar. E o que vai vir depois de Caim tem a tendência de ser melhor ou ser pior? Ele já não quer mais saber das coisas de Deus. Ele não quer mais saber do temor de Deus. Ele não quer mais uma nova chance para cultuar a Deus. Ele só está preocupado. Eu só não quero que ninguém me mate. E ele tem um sinal visível. Todo mundo vê o sinal, já sabe, olha, quem matar o Caim sofre uma pena de 7 vezes mais. Qual é o objetivo da punição? Tentar inibir o delito. Se você todos os dias passa por uma via e você não se preocupa com a velocidade que passa, você nem vê. Mas a partir de amanhã colocarem lá um radar 50 quilômetros por hora e te avisarem, você vai passar sem ver a velocidade lá? É claro que não. E se passar é porque foi sem querer. Mas quando chegar a multa, e dependendo se você passar todo dia lá, pode ser que chegue 2 ou 3. Sim ou não? E aquela punição te faz ficar mais prestativo no carro, na moto. Sim ou não? Porque a lei sempre pune os malfeitores. Deus está criando uma lei para parar com isso de morte na terra. Mesmo que o ser humano está no pecado, o ser humano ainda é criação de Deus. O Criador ainda quer alcançar. O Criador ainda tem plano para você, tem plano para sua casa. Deus não quer a destruição, mas Deus sempre quis a vida transbordante. Então, quem matar Caim, 7 vezes pior. Todo mundo criou aquele medo. Ninguém chega perto do Caim, porque vai que ele arrume uma confusão, dê uma briga, aconteça uma tragédia. Ele já matou até o irmão. Então criou um medo em muitas pessoas. Mas infelizmente esse medo não é o temor que Deus quer que o ser humano tenha. E o medo passa. Chega uma outra geração que não conhece isso, só conhecem a história de Caim. Olha o versículo de número 18. Vamos ler o 17 para você entender o contexto. E conheceu Caim sua mulher, ela concebeu, teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Lembrando que este Enoque não é o Enoque que andou com Deus, tá? Esse Enoque não tinha nem condição de andar com Deus. Filho de Caim, já aprendeu os caminhos maus. Esse é o Enoque mau, tá? E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Veja quantas gerações não foram após Caim. Enoque 1, Meujael 2, Metusael 3 e Lameque a 4ª geração depois de Caim. E Lameque tomou para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Ada teve Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado.
E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Já existiam instrumentos daquela época. E Zilá teve Tubal-Caim, que era mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Em algumas traduções está por me humilhar, tá? O pisar aqui é humilhar. Porque 7 vezes será vingado Caim, mas a Lameque 70 vezes 7. É aqui que o homem começou a criar suas próprias regras espirituais. Por isso que nós sempre recomendamos para você: não vá só por experiência dos outros. Não fique, não crie regras só pelo testemunho do outro. Vamos supor, tem pessoas que falam assim: olha, eu todos os dias acordo 3 da manhã para orar. Tem gente que ora todo dia 3 horas da manhã. E tem pessoas que falam assim: eu todos os dias 4, 5 da manhã acordo para trabalhar. É outra vida, é outra rotina. A regra para um não vale para o outro. Pode ser que essa pessoa faça um propósito com Deus, mas isso não é regra para todos. Porque as regras religiosas também podem ser regras de pecado maior e pecado menor. O Lameque está confessando que matou 2 homens, e cá entre nós, por motivo fútil, os 2 morreram. Quantas pessoas não morrem hoje em dia porque não dão o celular num assalto? Muitas ou poucas, gente? Quantas pessoas não morrem por arrumar briga em trânsito? Esses dias me mandaram um vídeo, e o vídeo tinha assim: não se vingue, não se vingue. Você sabe, você que já andou de carro, e você que tem noção de ser motorista ou piloto de moto, sabe que fechar, ou às vezes você errar a entrada e ter que fazer uma manobra mais brusca, é algo do trânsito, pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo você prestando muita atenção. E aí numa dessas o carro quase fechou a moto, quase, no vídeo, que dizia: não se vingue, não se vingue. Era essa imagem que parecia primeiro: não se vingue. E aí o motorista piscou o alerta, levantou a mão, e a gente sabe que a pessoa está pedindo desculpa, né? Poxa, desculpa, eu não vi. Mas ele conseguiu retornar. Ele não atingiu um motoqueiro, graças a Deus. A pessoa até poderia ter ficado brava: fulano, presta atenção, mas não poderia seguir o caminho. Aí o motoqueiro começa a perseguir o outro, e o outro tenta se esquivar dele. Dá para ver que ele está tentando, freia, deixa ele passar, aí depois acelera um pouco. Tudo isso para: vamos seguir, vamos embora. Ninguém está ferido, graças a Deus. O carro e a moto dos 2 estão perfeitos. Aí o motoqueiro, não por satisfeito, foi tentar chutar o retrovisor do carro. Quando foi chutar o retrovisor do carro, ele fez errado o chute, sei lá o que ele, o diabo, né? Nessas horas atenta a pessoa também. Ele cai debaixo de um caminhão e morre. E aí aparecia de novo: não se vingue, não se vingue. Às vezes a pessoa não fez por mal, gente.
Você que dirige, você sabe o que eu estou falando. Acontece essas coisas. Pede desculpa, me perdoa, dê a mão, deixa a pessoa passar. A pessoa está com pressa, às vezes ela está com dor, deixa ela passar. Não fica buzinando igual um maluco, não. Não se vingue. Imagina, o homem morreu na própria maldade. E agora está o Lameque dizendo assim: olha, eu matei um homem porque um me feriu. A gente nem sabe se foi uma briga lícita, se foi uma briga ilícita, nem sabemos o que foi, mas ele está justificando o seu pecado. E ele não matou só um homem, ele matou dois, para você ver como as coisas estão indo de mal a pior. E ele está dizendo: o outro me humilhou, e eu não vou levar desaforo para casa. Então eu estou avisando para minhas mulheres, e eu estou criando a regra aqui: se Caim seria vingado 7 vezes quem o matasse, se alguém ferir Lameque, 70 vezes 7. Ele criou a regra e saiu espalhando. Sabe qual é o resultado dessas gerações? Deus fazer assim, ó, e o cheiro da terra já estava exalando o pecado. E Deus teve um desgosto profundo da humanidade, porque a morte, a promiscuidade já estava tomando conta. Até que Deus fala para um homem: entra na arca, você e a tua casa. Senhor, eu posso pregar para o povo? Pode pregar, mas eu estou te avisando: entra você e a tua casa. Vai construindo a arca com essa medida, com essa madeira, com esse revestimento, porque a terra vai desaparecer por causa do pecado. Imagina quantas mortes, imagina quantas regras não foram criadas, imagina quantas maldades não foram feitas, quantas religiões não foram criadas, quantos sacrifícios humanos não foram feitos, para que Deus cheirasse o mau cheiro da terra e falasse: chega, eu vou destruí-la e vou recomeçar a terra com essa família aqui. A que ponto chegamos? Existem pessoas que falam assim: pastor, perdoar é difícil. Mais difícil é carregar um rancor até o inferno, querido. Os rancorosos lembrarão do seu rancor no inferno. Os maldizentes queimarão com as suas línguas malditas no inferno. Tudo isso porque não quiseram abrir mão. Não quiseram abrir mão, criaram as suas próprias regras. Tem gente que fala assim: eu não estou fofocando, eu só estou comentando. Está fazendo igual o Lameque, né? Mas aqui não é um pecado grande, é um pecado pequeno. Ah, é uma inveja branca. Inveja lá tem cor? Inveja é inveja, é pecado. Não existe inveja boa, não existe mentirinha do bem, porque senão nós seremos semelhante a Lameque e a Caim, ficar criando as próprias regras espirituais. E quando Lameque falou de 70 vezes 7, Cristo queria consertar isso no entendimento dos homens. Quando Jesus falou de pecado, principalmente em pecado que acontece perto de nós, veja qual a regra ele instituiu em Mateus capítulo 18, verso 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ou seja, quando tem 2 ou 3 ouvindo aquilo, avaliando, julgando, tá? Tem gente que fala: crente não pode julgar. Quem fala isso não leu a Bíblia. Devemos ter o bom julgamento, mas conforme a palavra, tá? Julgar conforme a palavra, não julgar do que a gente acha.
Não julgar porque aquele é meu amigo ou amiga. Não, julgar conforme a Bíblia. 2 ou 3 olhando aquela situação de maneira imparcial, só vai dizer: fulano, pede perdão e a vida que segue. Quantos acidentes eu já não vi no trânsito, não só aqui em Manaus, em outros lugares, que se você fizer assim, ó, desculpa a nojeira, tá? Vai fizer assim com a língua e passar a mão assim, resolve. Só foi um riscadinho. E a pessoa está brigando: me dá seu telefone. Meu Deus, vai embora, desafoga o trânsito, pelo amor de Deus. Não é verdade, gente? Ninguém está ferido, graças a Deus, o bem de ninguém foi afetado. Quantas vezes a pessoa: não, mas eu não abro mão, é meu direito. E vai até para a justiça por conta disso. Vai ou não vai? E às vezes o juiz, dessas causas, pequenas causas, é assim que é chamado, fala assim: tem certeza que vocês não querem conversar aqui? E até o juiz aqui no Brasil fala: ninguém no Brasil é preso por causa de dívida, resolve logo isso daqui. Abre mão logo, você que está certo, o fulano que está errado, e resolve aqui. Jesus está falando: enquanto você puder ser conciliador ou se reconciliar com alguém, procure isso. Chame uma testemunha, 2 ou 3. Mas existem pessoas que estão como Caim, como Lameque, irreconciliáveis. E olha o versículo de número 17: e se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que o que ligardes na terra será ligado onde, gente? No céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Imagine só, o Abel tinha toda a condição de levar Caim para aceitação, sim ou não? Porque o Abel conseguiu. O Caim deveria se reunir com ele e dizer: ô meu irmão, deu errado para mim, eu trouxe qualquer coisa, me conta o que você fez, que eu vou na mesma linha. Eles se reuniriam em nome do Senhor, o Senhor estaria no meio deles, o sangue de ninguém ia ser derramado e o nome de Deus ia ser glorificado. Ao invés disso, o Caim preferiu: não, eu vou matar meu irmão porque o problema é ele foi meu concorrente. Minha gente, ninguém é concorrente quanto à salvação não, viu? Cada um está trilhando o seu caminho. E se você puder levar pessoas junto com você, não atrapalhe ninguém para a salvação não, leve pessoas para a salvação. Deus está no meio de nós, porque nós não estamos reunidos em nome da igreja, estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. E se for preciso, com o irmão, corrigir, conversar, é bom que assim o façamos. E é bom também que distanciemos a nossa vida dos Caíns desta vida, dos Lameques também. Você percebeu que a pessoa está querendo arrumar confusão? Você já percebeu? Vai embora. Você percebeu que a pessoa não quer conversar, ela quer brigar? Não brigue. Não brigue, perceba isso, que o Espírito Santo te mostre isso. Pedro estava ouvindo tudo aquilo. Então vai lá, fala com o irmão, se não resolveu, leva para a testemunha. Se a testemunha não resolveu, leva lá para a igreja, conta para mais pessoas. Se as pessoas não resolverem, se não for suficiente, então
considera essa pessoa como publicana. Pedro está pensando assim: então quer dizer que tem limite, né? Eu posso decidir, não vou perdoar essa pessoa. E Pedro vai fazer uma pergunta para Cristo. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. 7 é um bom número, né? Não é o número da perfeição. Ele está falando, 7 já é suficiente, hein? Se pisar no meu pé 7 vezes, na 8ª, a intenção de Pedro é falar assim: tudo tem limite, não é? 7 vezes eu suporto, mas na 8ª vez eu já posso me vingar. O ser humano tem dentro dele o sentimento da vingança, viu? Por isso que muitas vezes está escrito: a vingança é do Senhor. Deus vinga, mas de um jeito justo. Deus dá a paga para o pecador, para quem planta boa semente, para quem chora, para quem sorri, para quem é honesto, para quem é desonesto. Deus dá a paga justa, mas o ser humano ele extrapola. O Caim não tinha direito nenhum, nem de cair o semblante, muito menos de matar o irmão. O Lameque então piorou. Pedro pensou que ouviria de Cristo: 7 é um bom número, Deus gosta do número 7. Porque 7, né? A perfeição. Pedro pensou que estava até mais adiantado. Mas Pedro vai perceber, assim como nós, que ele estava muito longe de entender o que era perdão. E olha o que disse o Senhor. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se o pecado, se o ódio e o rancor plantado por Lameque lá no princípio, na 5ª geração de Caim, fez ele profetizar por egoísmo que a vingança teria o poder de 70 vezes 7, Cristo está anulando isso. Cristo e o seu amor anula o ódio, anula a condenação, e Ele está agora instituindo a lei do perdão. E se o perdão está em Jesus e Jesus estiver em você, você terá a capacidade do Espírito Santo de perdoar 70 vezes 7 e viver uma vida em paz e transbordante em nome de Jesus. Não 7, mas 70 vezes 7. Fiquem de pé, por favor. 70 vezes 7 é muita coisa, hein? A primeira igreja que eu assumi na Paz e Vida foi a igreja no Parque do Chaves, é um bairro da Zona Norte de São Paulo. E bem ao lado tinha um chaveiro. Eu fico imaginando, se a igreja já estava lá há bons anos, aquele chaveiro já deve ter sido convidado por todos os pastores que passaram por lá. E aí eu acabei a reunião, eu não lembro se foi a reunião da 4ª ou da 6ª, mas eu lembro que era um dia de semana. Eu tinha assumido a igreja no domingo, o chaveiro estava fechado e o chaveiro, por consequência, estava aberto. E aí eu fui lá fora cumprimentá-lo, falar que eu era o pastor da igreja, mostrar minha família e tal. E claro que eu fui convidá-lo também, estar conosco, né? Está ali do lado. Ele falou: olha, pastor, eu vou fazer só uma pergunta que eu fiz para todos os pastores. Se o senhor me responder, eu congrego, eu frequento a igreja. Mas já vou te adiantar, hein? Já passou muito pastor aí. Essa igreja não é nova aqui. Ninguém nunca conseguiu me responder. Eu falei: meu Deus do céu, né? Que pergunta é essa? Eu fiquei com medo, né? Falei: agora eu acho que eu vou encontrar o que eu estava procurando.
Ele falou assim: Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, não é verdade? Eu falei para ele: é verdade. Eu fiquei até mais aliviado, né? Que a pergunta era da Bíblia, pelo menos, porque ninguém conseguiu responder. Ele: então tem limite para perdoar, porque 70 vezes 7, ele foi lá, pegou uma calculadora, tá vendo? Deu esse número aqui. Eu dei risada para ele. Aí eu falei para ele: você acha que uma pessoa é capaz, uma só pessoa, de pecar no mesmo dia, tantas vezes com você? Ele falou: não, é possível. Ele falando, né? Pensou, eu passo o meu dia todo xingando o Senhor? Aí eu falei para ele: eu acredito que é capaz mesmo. Você está esse tempo todo do lado da igreja, nunca entrou na igreja, só deve odiar a igreja, né? Igreja ou ama ou odeia, né? Ou ama ou odeia. Aí eu falei: quem está perdoando tantas vezes, já não está enraizado nesse perdão e já não quer mais nem saber quantas vezes vai perdoar, simplesmente vai perdoar. Ele: mas mesmo assim essa conta tem limite. Aí eu falei: você quer um motivo para entrar no céu ou um motivo para continuar da porta para fora, mesmo ao lado dessa chance de salvação de tantos anos? E eu percebi ali que aquele homem, que eu nem lembro o nome, eu não lembro mais o nome dele, só o ofício dele, ele não queria um motivo para se salvar. Ele só queria mais uma desculpa para continuar do lado de fora mesmo, na regra dele. Você imagina se uma pessoa perdoar a outra 70 vezes, ela não vai perdoar 71 vezes? 90 vezes? 100? Chega no momento, meu irmão, está perdoado. Eu já te falei, várias vezes acontece isso. Chega uma pessoa: passou perdão, eu não quero nem saber o que é. Amém. E me perdoa também, eu já aproveito e devolvo o perdão e estamos todos salvos. Porque é isso que é importante. A palavra fala assim no livro dos Salmos: em ti está o perdão. Se o perdão está em você, você não vai negar o perdão para mais ninguém. Até porque, eu não sei se você reconhece, eu fui perdoado por Jesus primeiro. Quem também foi perdoado? Então, se nós queremos continuar nesse perdão, qual é a regra espiritual? Nós não podemos reter esse perdão. Nós temos que entregar o perdão. Aí você vai ficar contando, igual aquele chaveiro. Eu vou contar quantas vezes eu perdoei o pastor hoje. Quem perdoa de verdade não conta. Era isso que Jesus estava querendo dizer: Pedro, não tem conta para perdoar. Mas já que você quer um número, 70 vezes 7, porque se remeteu a Lameque, a vingança. E cá entre nós, a vingança nunca perdeu força no mundo. As mortes acontecem por vingança. As pessoas fazem mal umas às outras por causa de vingança. As pessoas fazem o errado com a desculpa: tem gente que já fez isso por mim, e elas continuam com a vida vingativa, repassando o mal. Caim passou o mal para os seus filhos, Lameque continuou passando isso, e ele ainda pregou para a família isso como se fosse certo. Até que surge alguém que começa a invocar o nome do Senhor. E essa pessoa quebra a maldição da vingança, recebe o benefício do perdão, e quem recebeu esta graça abundante e transbordante, vai transbordar isso dentro de casa e para todos os que se aproximarem. Quem perdoa não conta as vezes que perdoou. Quem perdoa não fica guardando algo para lançar em rosto. Perdoou, apagou, a dívida está paga.
Está feito. É óbvio que quem perdoou uma dívida financeira não precisa emprestar o dinheiro novamente, o cartão, só decidiu perdoar, não vai mais exercer cobrança daquilo que era devido, porque perdoou. Quem aqui já perdoou alguma dívida financeira? Não conte mais com isso, você já perdoou, você não vai mais cobrar. Você perdoou, você apagou. Agora vai emprestar dinheiro de novo? O cartão, o nome, é claro que não, mas você já perdoou aquilo. E perdoou e aprendeu também. Aprendeu. Pastor, já tive que perdoar pessoas da minha família. Não é só perdoar na véspera de Natal, não, pelo amor de Deus. A maior parte dos perdão que vai acontecer agora são tudo perdão falso. Que aí dia 2 de janeiro o pau já está quebrando de novo. Não é verdade? Estão brigando tudo de novo, um de cara virada para o outro. Também na festa, fulano trouxe o panetone sem recheio. Né? A farofa do outro estava ruim. Aí, que perdão adianta assim? Perdoar é deixar passar. E para ser salvo, querido, você tem que perdoar. Você não pode ser vingativo. Você não pode ser rancoroso. Você já guardou o rancor? Quando você guarda rancor, é uma coisa quase impossível de arrancar. Você até sabe que tem que se livrar daquilo, porque você está ouvindo. Mas aí você tem que pedir a ajuda de Deus, querido. Porque quando o coração está ferido, fechado, quando a mentalidade da pessoa está inclinada para o mal, para a vingança, para o desejo mal, ela não consegue seguir em frente. Nós falávamos há um tempo atrás do milagre de Manassés e da bênção de Efraim. José é um dos maiores exemplos de alguém que abriu mão, inclusive até abençoou. Os irmãos continuaram sendo mentirosos, nós sabemos disso. Continuaram mentindo, tramando o mal, eles não se consertaram, e eu nem sei se salvaram. De uma coisa eu sei, José não manchou a alma dele por isso. Ele viu que todo aquele aperto, a mão de Deus estava com ele. Ele falou, não tem nem que pesar no coração de vocês, porque Deus transformou todo o mal em bênção. O sangue de Abel clamou por justiça, até hoje é chamado de justo, salvo, graças a Deus. Se o Abel tivesse sobrevivido àquele golpe covarde do irmão, eu garanto a você, ele teria perdoado. Porque um salvo perdoa. Isso nos torna perfeitos? De jeito nenhum. Isso nos torna cristãos. E a coisa mais difícil hoje é ser cristão. Pôr a Bíblia debaixo de um braço é fácil, né? Colocar lá na internet, sou cristão, é fácil. Mas ser cristão de verdade, esse é o nosso desafio. Amém? Se você diz assim, pastor, eu perdoei, mas só de pensar na pessoa, o meu coração fecha. O Espírito Santo tem que tratar isso. Você não vai conseguir sozinho. O Espírito Santo tem que limpar você. Fazer aquele milagre que fez com José, porque foi o Espírito Santo que fez aquilo com ele. Não é porque ele era muito bom, não. Ele chorou muito tempo dizendo, poxa vida, os meus irmãos me venderam. Poxa vida, os irmãos que eram para me guardar, além de me vender, contaram uma mentira, fizeram meu pai sofrer muitos anos da vida. E ainda sustentaram a mentira. Imagina José ouvindo os irmãos mentindo na frente dele, e pensando que ele nem entendia o idioma que eles falavam, mas ele entendia tudo. Mas quem perdoa, entendeu a linguagem da fé. E a linguagem da fé é,
perdoe os homens, porque assim o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado.